Olá, bem-vindos ao futuro. Eu sou o Oráculo, você está no Delphos Data, seu canal de informação sobre novas tecnologias, ficção científica e afins. Neste vídeo, trazemos para você os mais recentes avanços legais envolvendo esforços de entes públicos de várias partes do mundo em regulamentar o uso da inteligência artificial em diversas áreas. Analisaremos o depoimento do CEO da OpenAI, Sam Altman, e da vice-presidente da IBM, Christina Montgomery, em sessão especial no Senado americano. Em paralelo ao rigoroso projeto de lei pré-aprovado da União Europeia, que prevê regras e limites duros ao uso da IA. Além de sinalizações do G7 em Hiroshima e as iniciativas no Congresso brasileiro voltadas ao tema. Tratam-se de medidas que já trazem reflexos importantes e devem impactar profundamente não só o desenvolvimento de novas tecnologias, mas também a continuidade de modelos já disponíveis e o acesso do grande público a elas. Confira. É de consenso geral no ramo das tecnologias que estamos vivenciando um período histórico ímpar, com mudanças profundas na dinâmica da vida humana, tanto no presente quanto, sobretudo, nas projeções para um futuro próximo. E dentro desse contexto histórico, temos assistido a eventos que certamente terão seu lugar reservado nos livros ou nas nuvens cibernéticas da história nas próximas décadas. Um deles foi a recente carta assinada por milhares de técnicos e empresários, incluindo figuras proeminentes da tecnologia, como o fundador da Apple, Steve Wozniak, e o dono da SpaceX e fundador da OpenAI, Elon Musk, pedindo uma pausa nas pesquisas avançadas em IA, visando possibilitar sua regulação. Agora, vemos na sequência entes públicos se mobilizando para implementar os limites éticos sugeridos na carta, em eventos que têm igualmente o potencial de figurar como marcos históricos no desenvolvimento da inteligência artificial e das sociedades, deste ponto em diante. Uma delas foi a sessão temática no Senado americano, presidida pelo democrata Richard Blumenthal, onde foram discutidos os potenciais riscos e as possíveis regulações para evitá-los, ante a acelerada proliferação da inteligência artificial. Com participação de Sam Altman, Christina Montgomery e Gary Marcus, a sessão foi iniciada com um texto lido pelo presidente, totalmente criado no chat GPT, com base no posicionamento histórico do político ante o tema, e gravado com uma IA generativa que simulou sua voz. Ainda na abertura do discurso, Blumenthal admitiu que os legisladores americanos e das principais nações do mundo falharam quando observaram inertes a ascensão das mídias sociais, sem discutir uma regulamentação. O que permitiu a proliferação de discursos de ódio, mentiras, crimes e o que ele resumiu como predadores da internet. Um problema sobre o qual as principais democracias do mundo ainda estão debruçadas, tentando solucionar. Diante de tal constatação, o senador ressaltou que agora a Corte tem a obrigação de ajustar os ponteiros com relação à proliferação da IA, antes que as ameaças se tornem uma realidade difícil, ou mesmo impossível de contornar. No que depender dos esforços políticos, isso não deverá ser problema, visto que a discussão resultou em consenso geral sobre os principais riscos a serem evitados, como deepfakes, golpes financeiros, eleitorais e desemprego em massa, a curto e médio prazo, sem descartar consequências ainda mais drásticas para as sociedades e para a humanidade a longo prazo. Neste aspecto, senador republicano Josh Hawley chegou a ser mais enfático do que o democrata Blumenthal na projeção dos riscos em potencial. And I think my question is, what kind of an innovation is it going to be? Is it going to be like the printing press? Or is it going to be more like the atom bomb? Huge technological breakthrough, but the consequences, severe, terrible, continue to haunt us to this day. Bem, torcemos veementemente pela primeira opção. Esperamos que a única coisa que a IA seja capaz de explodir seja nossas mentes. De todo modo, soou positiva a disposição dos depoentes em colaborar com a ala política para a elaboração em conjunto das medidas necessárias. Assim como chamou atenção a formação de um raro consenso entre democratas e republicanos em torno do tema.
bem como entre a ala política e a ala técnica, representada pelos 3 convidados. De forma que nas próximas semanas já deveremos ter as primeiras sessões deliberativas sobre as regulações práticas a serem propostas. Do outro lado do Atlântico, a União Europeia foi precursora e já está mais perto de implementar regras duras para o uso da IA. A julgar pela ampla maioria conseguida com a apresentação da proposta, a aprovação do texto final é dada como certa pelo Parlamento Europeu e aguardada para a primeira quinzena de junho de 2023. O denominado Ato de Inteligência Artificial da União Europeia foi aprovado após negociações intensas, com mais de 1.000 emendas consideradas pelos parlamentares europeus, e é considerada o primeiro passo concreto para regular a IA no mundo, com uma lei que promete ser rigorosa e de grande abrangência. Com foco principal sobre direitos humanos, propriedade intelectual e privacidade, a lei prevê o escalonamento dos riscos, partindo do princípio de que toda IA é potencialmente nociva e, portanto, deve ser avaliada e licenciada antes de apta ao uso, com proibição sumária dos recursos considerados de maior risco. De acordo com a lei, ficará previamente vetado o uso de inteligências artificiais e soluções baseadas em algoritmos de reconhecimento facial para vigilância em tempo real por empresas e órgãos públicos, incluindo a polícia e agências federais de segurança. A utilização de soluções que empregam dados de categorização da população para oferecer serviços com base na avaliação de indivíduos, além do uso de softwares preditivos pela segurança pública para determinar a propensão de um suspeito cometer um crime com base em análise de comportamento e banco de dados do cidadão, como o proposto na China, também foram barrados. As medidas visam garantir a privacidade dos indivíduos em geral, mas sobretudo a proteção de grupos étnicos, econômicos e sociais minoritários, que possam ser vítimas de discriminação e vieses algorítmicos, com base em aspectos de suas identidades visuais e comportamentais. Outras aplicações precisarão passar por avaliações para serem licenciadas. Por exemplo, uso de IA para controle de imigração, emprego e na educação, considerados usos de alto risco, terão controle mais restrito. Já chatbots e deepfakes, considerados de risco moderado, deverão receber grau de restrição média. A transparência também foi ponto forte do projeto de lei aprovado. Um dos parágrafos estipula a necessidade de compartilhamento de informações acerca das fontes utilizadas no processo de treinamento das ferramentas de IA, com implicações sobre direitos autorais quando houver obras protegidas por lei sendo utilizadas para tal fim. Esse ponto deve trazer impactos imensos para os sistemas generativos e suas empresas criadoras. Chatbots como o GPT, por exemplo, ficarão obrigados a divulgar fontes literárias, artísticas, científicas, etc., utilizadas como base de treinamento de seu sistema, e arcar com as responsabilidades referentes às leis de proteção autoral dos direitos, quando houver. Outro exemplo são os sistemas generativos de imagem, como DALL-E e Midjourney. Quem já utilizou esses sistemas sabe o quanto é comum aparecer em suas imagens marcas d'água de criadores ou de bancos de dados privados de imagens. Um indicativo de que obras protegidas por direitos autorais são utilizadas no treinamento da IA e terão que ser identificadas e divulgadas, obedecendo às restrições ou arcando com os custos pela utilização das obras. Dá para imaginar o tamanho das consequências que isso pode ter sobre esses sistemas? Se confirmada, a lei forçará a total reformulação das empresas. Exatamente por este motivo, recentemente Sam Altman, em um evento em Londres, criticou o que chamou de tentativa de regulamentar demais por parte do Parlamento Europeu, chegando a admitir a possibilidade de o GPT deixar a Europa, caso não consiga cumprir os requisitos impostos. A fala ocorreu apenas uma semana após o mesmo Altman defender a regulamentação da IA e se colocar à disposição das autoridades americanas para trabalhos conjuntos neste sentido. O que abre espaço para acusações de que a corporação defende prioritariamente os seus interesses próprios, em detrimento da ampla segurança jurídica dos usuários.
A importância das iniciativas do Senado americano e do Parlamento Europeu se dão tanto pelo caráter técnico quanto pela capacidade que estes atores têm de espelharem as ações subsequentes de outros países ao redor do mundo. Algo que, de fato, já vem ocorrendo. Aqui no Brasil, por exemplo, o Senado tem se espelhado nas discussões e nos textos pré-aprovados do Parlamento Europeu para elaborar o marco regulatório da inteligência artificial. Assim como nos modelos americano e europeu, o texto conta também com a previsão de escalonamento de riscos e criação de entidade reguladora pelo Executivo. E será apreciado em breve por comissões temáticas. Deverão constar como de alto risco as mesmas atividades assim consideradas pelo Parlamento Europeu, acrescentando ainda implementação de veículos autônomos, diagnósticos e procedimentos médicos, avaliação de estudantes e trabalhadores e gestão de infraestruturas críticas, como controle de trânsito e redes de abastecimento de água e de eletricidade. Este último ponto, apesar de restritivo, chama atenção pela possibilidade aventada de que a inteligência artificial possa vir a ser usada para fins de administração pública, incluindo em setores estratégicos. Já imaginou? Vale ressaltar que, diferente do projeto europeu, o marco brasileiro não prevê a proibição prévia, mas estipula e torna obrigatória uma avaliação de impacto algorítmico a todos os sistemas considerados de alto risco, cujos resultados deverão ser públicos e evidenciar os potenciais perigos e benefícios de cada ferramenta. A lei prevê ainda a responsabilização direta tanto do fornecedor, ou empresa fabricante, quanto do operador, ou usuário, do sistema, em casos comprovados de danos morais, patrimoniais, individuais ou coletivos, com multas de até 50 milhões e a suspensão do sistema infrator. O suficiente para trazer segurança sem prejuízo ao potencial criativo ofertado a nós usuários? Veremos. Apesar de nuances políticas e culturais, assistimos hoje à formação de um consenso global sobre o controle das tecnologias de inteligência artificial forte. Por outro lado, faltam definições sobre como seriam implementadas as novas regras, mesmo nas legislações locais. Mais difícil ainda em âmbito mundial. Além disso, preocupa a possibilidade de uso das ferramentas para controle coercitivo em massa em regimes com viés autoritário, como no exemplo da tecnologia de identificação de risco prévio com base em análise comportamental, implementado na China. Por sinal, o gigante asiático também tem se mobilizado no sentido da regulação do uso das IAs. Porém, diferente do proposto em câmaras democráticas como as já citadas neste vídeo, a preocupação central na segunda maior potência econômica mundial é o controle das massas e o combate a informações contrárias à verdade oficial do Partido Comunista. E por falar em verdade, recentemente o magnata Elon Musk também anunciou estar investindo na criação do que chamou de, abre aspas, uma IA que busca a verdade, fecha aspas, em contraponto ao que considera um viés politicamente correto do ChatGPT. O anúncio se deu semanas após Musk assinar carta pedindo pausa nas pesquisas em inteligência artificial, o que pode soar como um duplo sinal de alerta, já que talvez indique, ao mesmo tempo, que o avanço atingiu um estágio irrefreável e que o problema de viés deve ser maior do que o projetado, visto que cada corporação ou nação responsável por criar e regular as ferramentas tendem a adotar suas próprias verdades, com base em valores e interesses políticos próprios, destoantes entre si, motivos pelos quais os esforços para um acordo global se fazem indispensáveis e precisam estar na pauta dos governantes das principais nações do planeta, de forma séria. Voltando à analogia feita pelo senador Josh Hawley, dadas as dimensões dos riscos versus potenciais positivos, poderíamos tomar como exemplo prático a ser seguido o Tratado Internacional para a Não Proliferação de Armas Nucleares, que permite a realização de testes e pesquisas por parte dos signatários, apenas visando desenvolver o potencial energético, impedindo o desenvolvimento bélico da tecnologia nuclear, com inspeções por equipes técnicas da ONU previstas, visando assegurar o cumprimento do pactuado. Por uma curiosa coincidência, foi justamente em Hiroshima, cidade que sofreu as mais drásticas consequências da tecnologia bélica nuclear, que o G7 se reuniu há cerca de uma semana
e anunciou esforços coletivos para a criação de um grupo de trabalho visando a globalização de esforços para limitar o uso responsável da inteligência artificial. Ainda considerando a analogia nuclear, esperamos e alertamos para que, desta vez, não seja necessário antes o estopim de uma tragédia para que um consenso seja formado e medidas de segurança sejam de fato adotadas. Mas não só isso. Esperamos e alertamos também para que o tratado a ser construído não privilegie um pequeno número de nações detentora do potencial destrutivo em massa da tecnologia, capazes de, com ela, ameaçar e manter a dominação dos que não a possuem. Ao contrário do que acontece com as armas nucleares, os esforços para a regulamentação da inteligência artificial precisam de fato buscar a estabilidade social, sem deixar de lado os valores humanos, democráticos e soberanos de cada nação. Da nossa parte, continuaremos otimistas, mas sempre informando e alertando sobre o uso responsável e os limites éticos das tecnologias. E você o que acha? Consegue ser otimista diante dos rumos apontados? Deixe abaixo seu comentário. E se gostou do vídeo, não esquece. Deixe seu like e compartilhe para que este conteúdo possa atingir mais e mais pessoas. Assim, você ajuda o canal e ainda colabora com a proliferação de informações relevantes e o incentivo às necessárias discussões. Um forte abraço e até breve.